Lição de número 9, 2 de junho de 2024. Título da lição: Resistindo à tentação no caminho. Texto áureo. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus capítulo 26, versículo 41. Verdade prática. No lugar de ceder à tentação, é melhor triunfar sobre ela. Introdução. A tentação é algo que o crente enfrentará ao longo de sua jornada. Não por acaso o Senhor Jesus nos ensinou a orar, de modo que Deus não deixasse que caíssemos em tentação. Mateus capítulo 6, versículo 13. Por isso, nesta lição, estudaremos o conceito bíblico de tentação. A maneira como nosso Senhor Jesus a enfrentou no deserto e como devemos resisti-la. Veremos que é imperioso seguir a recomendação de Jesus Cristo a respeito de vigiar e orar, para não cedermos à tentação ao longo da caminhada. Mateus capítulo 26, versículo 41. Tópico 1. Tentação e sua esfera humana. Subtópico 1. Tópico 1. Conceito bíblico de tentação. Na Bíblia, 3 palavras aparecem para conceituar tentação. A primeira é a palavra hebraica Massá, que significa teste, provação. Deuteronômio capítulo 4, versículo 34. Capítulo 9, versículo 22. Salmos de número 95, verso 8. A segunda e a terceira são palavras gregas, respectivamente, peirasmos, teste, prova, aparecendo 25 vezes no Novo Testamento. Atos capítulo 20, verso 19. 1 Coríntios capítulo 10, verso 13. Tiago capítulo 1, versos 2 e 12. E o verbo peirazó, testar, submeter à prova. João capítulo 6, verso 6. Gálatas capítulo 6, verso 1. Apocalipse capítulo 2, versos 2 e 10. Ocorrendo aproximadamente 36 vezes no Novo Testamento. Assim podemos dizer que a tentação é um experimento, teste ou prova diante de uma atração para fazer o mal a fim de obter prazo ou lucro. Segundo tópico segundo subtópico do primeiro tópico. De acordo com a palavra de Deus, a tentação pode vir primeiramente do diabo. Gênesis capítulo 3. E também de dentro do ser humano. Tiago capítulo 1, versos 14 e 15. Ela tem origem no diabo quando seu objetivo, semelhantemente ao que aconteceu com Jesus, é de desviar-nos da rota de nossa missão e propósito de vida estabelecido por Deus. Já a que nasce de dentro do ser humano tem a ver com os vícios da alma, quando no lugar de darmos primazia ao fruto do Espírito, entregamos-nos à atração, ao engodo e ao deleite da concupiscência da carne. Ambas as vias da tentação
se processam na esfera humana. 3. Subtópico 3. Tentação, um fenômeno humano. Na epístola de Tiago está escrito: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Tiago capítulo 1, verso 13. É verdade que a provação que vem da parte de Deus para aperfeiçoar o caráter do crente. Tiago capítulo 1, versos 2 e 4. Mateus capítulo 5, versos 48. 1 Pedro capítulo 1, verso 7. Contudo, um teste que incita ao mal não vem de Deus, ou seja, as ações que evidenciam uma vida dominada pelas paixões carnais são de inteira responsabilidade humana. Mateus capítulo 5, verso 28. Romanos capítulo 8, verso 6. Ainda que o inimigo possa nos persuadir a cair em tentação, esta se dá no campo da esfera humana e terrena. 1 Coríntios capítulo 10, verso 13. Tópico 2. O Senhor Jesus e a tentação. A provação do Senhor Jesus. Subtópico 1 do tópico 2. De acordo com o Evangelho de Mateus, após o batismo de Jesus, o Espírito Santo conduziu ao deserto. Marcos capítulo 1, versos 12 e 13. Lucas capítulo 4, verso 1 e 2. Foram 40 dias sendo tentado por Satanás. Uma intensa batalha espiritual contra o adversário, o príncipe deste mundo. João capítulo 16, verso 11. Efésios capítulo 2, verso 2. O objetivo de Satanás era fazer com que Jesus desviasse do seu propósito, satisfazendo desejos e necessidades, contrariando a vontade de Deus. João capítulo 4, verso 34. Por isso houve um ataque intenso do maligno contra nosso Senhor, que resistiu sabiamente por meio da oração, do jejum e da palavra. Embora fisicamente frágil, o Senhor Jesus estava espiritualmente forte. Subtópico 2, o tópico 2. As áreas que Jesus foi tentado. Podemos dizer que Jesus Cristo foi tentado em 3 áreas: a área física, a natureza divina e a área espiritual. Na área física, o diabo tentou pedindo que transformasse pedras em pães, após sentir fome devido ao processo do jejum. Por isso, revelaria que ele era o Filho de Deus. Mateus capítulo 4, verso 3. Na área da natureza divina, o diabo tenta Jesus pedindo que ele se atirasse do pináculo do templo, pois os anjos o guardariam. Mateus capítulo 4, versos 5 e 6. Na área espiritual, o diabo tenta nosso Senhor, desafiando-o a evitar o caminho da cruz para estabelecer um reino pela sua força, o que seria prontamente aceito pelos judeus. Mas era necessário apenas uma coisa: Jesus deveria adorar o diabo. Mateus capítulo 4, verso 9. Assim podemos dizer que o nosso Senhor foi tentado na área física, com as necessidades humanas, em sua natureza divina, com a ideia de ostentar seus divinos atributos ao público, na área espiritual, no sentido de idolatrar outro ser. 3. Como Jesus venceu a tentação. Subtópico 3. Nosso Senhor venceu o diabo com a palavra de Deus. Em todas as áreas da tentação, ele respondeu: está escrito. Na primeira tentação, ele disse: está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mateus capítulo 4, verso 4. Na segunda tentação, ele disse: está escrito. Não tentarás ao Senhor teu Deus.
Mateus capítulo 4, verso 7. Na terceira tentação ele disse: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Mateus capítulo 4, verso 10. Nessa batalha espiritual contra o diabo, nosso Senhor sempre apelou para a exposição da palavra de Deus. Isso significa que ele via as Escrituras como autoridade suprema de fé e de prática. Assim, ao lado da oração e do jejum, conforme já estudamos, devemos vencer o inimigo e seus ardis tentadores com a palavra de Deus. Efésios capítulo 6, versos 11 e 17. Imitemos o nosso divino mestre. Tópico 3. Resistindo à tentação. Sobre o tópico 1 do tópico 3. Todos somos tentados. Por mais que observemos as disciplinas da oração, do jejum e da leitura da palavra, o inimigo não deixará de nos tentar. Por esse motivo, temos de estar conscientes a respeito, visto que vivemos em uma cultura pós-moderna que, por meio de seus artistas, escritores, filósofos e até mesmo teólogos, intentam naturalizar o relativismo, procurando nos moldar conforme os seus costumes mundanos. Diante disso, somos encorajados pelas Escrituras a assumir a postura de Cristo e a não se conformar com este mundo. Sobre o tópico 2 do tópico 3. Rejeite a tentação. Há uma célebre frase do reformador Martinho Lutero: Você não pode impedir que os pássaros voem sobre sua cabeça, mas pode impedir que eles se instalem com seus ninhos. Embora não seja um versículo da Bíblia, a frase revela uma verdade que encontramos na palavra de Deus. Podemos percebê-la na fuga de José diante da mulher de Potifar. Gênesis capítulo 39, verso 12. Na atitude de Jó em fugir do mal. Jó capítulo 1, verso 1. Assim não podemos impedir que a tentação apareça, mas com a força do Espírito Santo podemos evitar que ela nos domine. Por isso precisamos seguir o que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo: Fuja de tudo que estimule as paixões da juventude. 2 Timóteo capítulo 2, verso 22. Portanto, ao longo da nossa jornada, a melhor estratégia é fugir da tentação. Sobre o tópico 3 do tópico 3. Arrependa-se. No meio da nossa caminhada, é possível que o crente ceda à tentação e por isso rompa a comunhão com Deus. Contudo, é possível restabelecer o relacionamento com Ele por meio da confissão de pecados, arrependimento e quebrantamento espiritual. Há um caminho de cura e restauração para quem age dessa maneira. Provérbios capítulo 28, verso 13. Por essa razão, em caso de ceder à tentação, não tentemos nos justificar, culpar os outros ou ignorar os atos pecaminosos. O caminho divino é o da confissão e arrependimento para desfrutar o perdão. Conclusão. Semelhante ao Senhor, que foi tentado em tudo, mas não pecou. Hebreus capítulo 2, verso 18, capítulo 4, verso 15. Podemos seguir o caminho de não sermos seduzidos pela tentação. Assim podemos desfrutar mais de uma vida em santidade e comunhão com Deus. Por isso, ao oferecermos resiliência à tentação ao longo da jornada, lograremos êxitos e receberemos a coroa da vida. Tiago capítulo 1, verso 12.